Vamos lá então, Paola, fica à Uhum. vontade, tá? Tá. Então, gente, boa noite. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui conosco hoje. A gente sabe que o final de semestre é muito difícil, porque nós temos inúmeras tarefas ao mesmo tempo, trabalhos para finalizar, provas para fazer, e mesmo assim vocês estão aqui, né? Eu tenho certeza que outros queriam estar, mas infelizmente não podem, mas eu deixo aqui meu agradecimento a vocês. E hoje eu preparei uma reunião bem dinâmica, né, seguindo a mesma lógica, dos últimos encontros, mas antes de começarmos essa dinâmica, eu gostaria apenas de fazer um breve panorama de todas as temáticas que nós tratamos durante o semestre, porque isso vai ser importante para o que vamos fazer adiante, ok? Então, bem no início do grupo, nós fizemos uma reflexão sobre um texto que falava acerca da mulher e da família burguesa. E eu até tinha dado o exemplo que é o seguinte: esse texto fala sobre como no século XIX as mulheres eram proibidas, de ler romances, porque era uma época em que o casamento era muito importante tanto para a ascensão social quanto para a manutenção do status quo. Então, a partir do momento que essas mulheres liam os romances, é como se, de certa forma, elas fossem envenenadas por eles, né? Já que elas começavam a questionar essa ideia do casamento e ter umas expectativas muito altas, o que não combinava em nada com os projetos, vigentes. E aí, eu comentei sobre o livro Madame Bovary, que mostra justamente uma mulher muito sonhadora, idealista, que lia os romances. E a vida dela entrava em constante conflito com a. Ah, espera aí, deixa eu só admitir a Raira aqui na reunião. Então, a vida dela entrava em constante conflito entre esses ideais e a realidade que ela tinha. Tanto que a sua sogra até fala que os livros eram os responsáveis por envenenar a sua mente, né? Porque ela saiu de um campo em que viveu a vida toda, e se casou com um médico que aparentemente teria um futuro promissor. Mas com o tempo ela percebe que ele se contentava com aquela vida que tinha, que ele não ambicionava mais nada. Então ela se desilude com o casamento, também descobre que não tem um instinto maternal, ela procura felicidade na religião, no adultério, de todas as formas possíveis, até que ela se encontra, por fim, na morte. Então, assim, é um livro que ele combina muito com o texto que a gente discutiu bem no início do semestre, porque através da literatura a gente consegue ver como era um certo padrão de literatura ali da época, pelo menos dessas mulheres burguesas, né? E aí a gente até comentou também sobre o conto Amor, da Clarice Lispector, que apesar, né, de já ser do século XX, fala muito sobre esse ideal de mulher que ainda permanecia, uma mulher totalmente devota ao lar, ao marido, aos filhos, que não deveria ler, estudar, enfim, ganhar o mundo, né? Deveria se restringir ao lar mesmo. E aí a gente percebeu como que diferentes literaturas de diferentes autoras e distintas épocas conseguem, de certa forma, dialogar com os contextos das épocas, né? Então foi uma reunião bem introdutória para vocês conhecerem mesmo um pouco do que a gente ia falar. Aí, logo depois, eu mandei aquela enquete no grupo, eu acho que vocês vão se lembrar, né, que era para vocês escolherem, quais temas gostariam de ver no grupo. E o tema mais votado foi literatura LGBTQIAPN+. E a partir disso, nós lemos um texto que trouxe um panorama de como as pessoas desse grupo, né, LGBTQIAPN+, foram retratadas na literatura brasileira desde os primórdios. Então, o texto, por ser mais antigo, ele até trazia alguns termos hoje em dia considerados equivocados, né, como o homossexualismo. Mas eu sempre deixei claro a todo instante que o texto estava se referindo a como era tratado na época, né, em questão, e não atualmente. E aí a gente viu como essa homossexualidade foi tratada como doença durante muitos séculos, como as pessoas sofreram com isso, como que na literatura só existia um caminho possível
para essas pessoas, que era a dor, era um fim trágico, uma doença, uma vida de prostituição, enfim, não existia um final feliz, né, para essas pessoas. E aí, depois, na tentativa de aprofundar essa temática, nós assistimos o filme Moonlight, e também lemos algumas cartas falando sobre essa temática, né? LGBTQIAPN+. E aí alguns membros do grupo também escreveram cartas. E aí foi uma reunião muito legal, porque pela primeira vez vocês tiveram um papel mais ativo, né? De realmente escrever e compartilhar conosco suas perspectivas. Eu lembro que eu até li uma carta para Giovana, porque ela não tinha conseguido estar presente, que foi incrível também, e das outras pessoas que escreveram, foi realmente uma reunião muito legal, muito bacana. E aí, depois disso, a gente conversou muito sobre o cansaço, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas assim, eu tinha separado vocês em grupos e pedido para escreverem sobre qualquer temática, né? Depois de explicar as diferenças entre poesia, poema, prosa, conto e crônica, vocês se organizaram e ao final leram aquilo que produziram. E por mais que as temáticas tenham sido diferentes, teve um ponto em comum que todos os grupos mencionaram nos poemas feitos, que era o cansaço. E aí, vendo essa necessidade do grupo de falar sobre isso, a gente criou uma reunião específica, né, em que nós discutimos aquele texto A Psicologia e o Contemporâneo, que debate muito a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, e que ele fala, né, sobre essa sociedade do desempenho, em que as pessoas já não precisam de um ser alheio para poder controlá-las e dominá-las, que é como se as próprias pessoas fizessem isso. E aí a gente foi refletindo, né, sobre essa necessidade de produção que nos acomete a todo instante, sabe? Que às vezes até aquilo que nós amamos, de certa forma, se torna um peso, porque ao invés de a gente só encontrar o prazer e o amor naquilo, tem essa carga mesmo, sabe? O peso da obrigação, da responsabilidade. E aí, depois disso, a gente fez aquela reunião que eu até coloquei a nuvem de palavras, né, para a gente poder refletir um pouco sobre como que o cansaço atinge o nosso cotidiano, como ele nos faz sentir, mas apesar disso também destacamos os pontos positivos, né? O que que você vê na sua rotina para além do cansaço? O que que ainda existe de bom que te faz permanecer, sabe? Que te faz seguir em frente apesar de tudo? E na última nuvem de palavras, eu perguntei quais elementos vocês acham que são importantes e necessários para a construção de um mundo mais igualitário e justo. E dentre as palavras que surgiram, houve uma que se destacou, que foi a empatia. E daí a gente resolveu então fazer aquela proposta, né, que era para as pessoas se unirem em duplas, de preferência com uma pessoa que elas não tinham muito contato, para exercer essa empatia, né, se colocar no lugar da outra pessoa e entender quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela está sentindo, como é a vida dela, né? Porque é uma coisa que está se perdendo pouco a pouco, esse ato de escutar, que é uma humanidade mesmo. Então é isso, assim, de forma geral, esses foram os temas abordados ao longo do semestre. Inclusive, eu agradeço mais uma vez vocês que estiveram conosco durante todo esse tempo, passaram por tudo isso, né? Eu espero muito que tenha sido um semestre proveitoso. A gente vai ter um momento para discutir só sobre isso hoje. Nesse instante, eu quis apenas realmente só relembrar, né? Porque, como eu disse, vai ser importante daqui a pouco. Então, é isso. E agora, antes de começar a dinâmica que nós preparamos para hoje, eu queria perguntar: alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa nesse início da reunião? Falar como que vocês estão? Né? Como eu disse, o final de semestre é bem corrido, vocês provavelmente estão bem cansados, mas fizeram um esforço de estar aqui, então vocês querem falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Ou não? Você ia falar, Ive? Olha, eu vou começar falando aqui. Perdão se minha voz estiver meio suada. Eu acho que eu estou entrando numa gripe. Se tiver alguns barulhos externos, também peço perdão, porque eu estou dentro do carro. É, Foi uma experiência bem interessante para mim, porque é muito difícil escrever. Eu tenho uma dificuldade de escrita.
seja ela para poema, para trabalho, qualquer coisa. É muito difícil para mim Aqui a desenvolver gente vai dinâmica. destravar, Ive. Aqui você está aqui para destravar isso. A Yasmin aqui, a minha irmã aqui, Yasmin, tá me ameaçando de morte aqui, mas eu vou colocar o nome dela na roda, porque ela, diferente de mim, ela consegue escrever. Tanto é que ela vai publicar um livro no final ela vai publicar um livro no final no finalzinho desse no comecinho de janeiro, comecinho assim, de julho. E desculpa, Yasmin, mas assim, é interessante porque eu tenho para mim, todo mundo tem dificuldades e todo mundo tem facilidades. Eu só tenho mais dificuldade que a maioria. Pelo menos, pelo menos foi isso que eu comecei ao longo dos anos, eu fui me repetindo isso na minha cabeça, talvez. E com essas práticas também, eu tenho desenvolvido um pouquinho melhor minha habilidade com escrita, talvez a facilidade também. E eu espero também poder continuar estando nesse grupo de pesquisa e continuar existindo para ver se a gente para eu conseguir desbloquear também, mas não só isso também, mas tentar me descobrir também na poesia. Legal, e com certeza a gente ainda vai desenvolver muitas coisas. Eu estava falando com a Silvia hoje que assim, eu pensei em várias coisas para a gente fazer semestre que vem. Tenho certeza que vocês vão adorar, gente, juro. Mas enfim, obrigada, Ivy, por comentar. Assim, eu acho que eu já vou passar direto para a dinâmica, para não correr o risco também da gente tocar nos pontos que vão ser levantados depois, tá? Mas então, a proposta de hoje, gente, é o seguinte: como no último encontro nós falamos um sobre o outro, né, porque estávamos em dupla, hoje eu queria que vocês pudessem falar mais sobre vocês mesmos. Então, a ideia é o seguinte: dar alguns minutos para vocês escreverem uma coisa. Como eu sei que vocês estão cansados, não precisa ser nada muito elaborado, né? Algo enorme, não é nada disso. Mas, assim, é um comentário de vocês sobre o semestre em geral, o semestre da vida de vocês, não necessariamente desse grupo, porque sobre o grupo específico a gente vai falar no final. Mas sobre a vida de vocês, sabe? Porque eu acho que é muito importante, toda vez que a gente finaliza um ciclo, nós refletirmos sobre ele, né? A Ivy estava falando aí sobre ter mais dificuldade que todo mundo. Gente, eu estava lembrando do relatório, final do estágio, que a gente tem que preencher. Nossa, eu escrevi tanta coisa e eu não estava conseguindo anexar ele de jeito nenhum lá no APC da PUC, né? Tava dando problema. Aí eu fiquei assim, gente, meu Deus, não é possível. Todo mundo conseguiu anexar e só eu que não. Mas enfim, por que que eu tô falando isso? Porque esse relatório final foi muito importante para mim, sabe? Porque eu vivi muitas experiências na escola que eu estava, experiências muito boas em geral, mas assim, eu notei muitas coisas não ruins, mais sensíveis, sabe? Muita sensibilidade ali nos alunos, na vida que eles têm, para além dos seus nomes, né? Para além do fato de serem apenas alunos, assim, a gente teve um contato muito próximo, sabe? Eu ouvi relatos deles, assim, alguns muito pesados, então foi um estágio que mexeu muito comigo, sabe? Assim, particularmente falando. E aí, quando eu me sentei para poder escrever esse relatório final, eu acho que foi um momento, uma oportunidade que eu tive para sistematizar tudo que eu vivi, que eu observei, que eu pensei, que eu notei, enfim. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício, sabe, de escrita, não só de escrita, mas de reflexão mesmo, assim, ok, um semestre está acabando. Não é só mais um semestre, sabe? A gente está falando da nossa própria vida. Daqui a pouco esse ano acaba, um ano que assustadoramente passou muito rápido. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu, mas assim. É como se um dia tivesse atropelando o outro. Você não tem tempo para nada, nem para respirar direito. E aí, quando você assusta, já é setembro, já é dezembro, já é um outro ano. Então, assim, que a gente possa sempre fazer essas reflexões, sabe, ao final de um ciclo, seja ao final de um estágio, ao final de um semestre, ao final de um ano. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão para poder realmente organizar a mente, parar e pensar, não, mas o que que eu vivi? O que que realmente aconteceu? O que que não aconteceu?
que eu queria que tivesse acontecido, sabe? Esse tipo de coisa, para a gente também não só vivendo e deixando os dias acontecerem e ser um personagem da nossa própria história, sabe? Eu acho que isso é um erro terrível que a gente não pode cometer. Nós temos que ser os protagonistas da nossa história. Então, a ideia de hoje é essa, é que vocês escrevam um pouco sobre o semestre de vocês, esse primeiro semestre do ano. Mas, o que acontece? Para não ser um texto totalmente livre, eu elaborei aqui alguns cartõezinhos, eu vou até transmitir a tela, espero muito que dê certo, gente, porque eu não sou muito boa com tecnologia, mas enfim. E aí, o seguinte, nesses cartões, vocês vão clicar e escolher. Acho que, como tem muitos cartões e não tem tanta gente, dá para vocês escolherem dois. Porque em cada cartão tem, por exemplo, o melhor momento do ano, o pior momento do ano, o maior aprendizado, entendeu? Tipo, nesses cartões tem algumas coisas do tipo. Então, o objetivo é que vocês virem os cartões e a partir do que tiver escrito neles, vocês vão fazer um texto, entendeu? Eu vou compartilhar com vocês um link aí no chat, que eu acho que vai ficar mais claro, tá bom? Espera só um instante, por favor. Que eu só vou copiar e colar ele aqui. Peraí. Tomara que dê certo. Gente, eu vou compartilhar minha tela também. Deixa eu só. Aí, gente, enquanto vocês tentam entrar nesse link, eu só vou lendo o comentário da Mirla, tá? Ela falou assim: o semestre da minha vida está indo bem ruim. Infelizmente, perdi meu pai, minha faculdade, por causa de uma greve interna estar começando o semestre agora. Estamos no primeiro mês do semestre de 2026. Estou indo na medida do possível e às vezes vem coisas boas em minha vida. Não sei se era para escrever um poema, um desabafo. Nossa, eu sinto muito, Mirla, de verdade, por essa experiência. Nossa, imagina assim, deve ser uma dor imensa que você está sentindo, né? E é um pouco assim até do que a gente conversou no grupo, né? Sobre nós às vezes estarmos mal e mesmo assim a vida não parar, a gente ter que continuar apesar de tudo, né? Então, assim, nossa, eu de verdade sinto muito mesmo pelo que você relatou e te desejo força, conta com a gente para qualquer coisa, viu? Eu espero que você se sinta acolhida aqui conosco nesse momento. Obrigada por confiar em nós para dividir um momento assim tão pesado, né? Como esse que você descreveu. E a gente vai ter uma oportunidade para poder conversar sobre isso melhor daqui a pouco, tá bom? Quando vocês escreverem, mas enfim, te desejo força de verdade nesse momento, viu? Meus sentimentos. É, Vocês conseguiram acessar, gente, esse link que eu mandei ou não? Se alguém conseguir, vocês me falam, por favor? Deixa eu tentar. Consegui abrir aqui. Você conseguiu? Deixa eu tentar compartilhar minha tela, que eu acho que vai ser melhor. Peraí. Aí. Agora eu não vejo vocês. Ai, a Bela já conseguiu entrar. Ô, gente, eu vou pedir que vocês não virem os cartões por enquanto, tá bom? Só vamos esperar todo mundo conseguir entrar. Ó, a Bela já tá aqui, que eu tô vendo. Inclusive, gente, ó, a partir de agora eu não consigo ler o chat nem ver vocês, tá? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa e puderem abrir o microfone, por favor, tá bom? Mas eu vou esperar vocês entrarem primeiro, que aí a gente começa a dinâmica. A Fernanda tá aqui, a Mirla tá aqui, a Ive, acho que a Bela saiu. Deixa eu ver quem mais. Duda, você conseguiu entrar? Tá carregando aqui. Ah, tá, beleza. Já tá aberta a página, mas tá carregando. Uhum.
Silvia, se você quiser participar também, você pode entrar no link. Não, eu ia falar isso agora. Eu prefiro ficar aqui de observadora, bem quietinha, tá? Tá bom. Então acho que todo mundo entrou, né? Ah, não, a da Duda ainda tá carregando, né? Que ela falou. Tá, eu vou te esperar então, Duda. Tá, então, enquanto a Duda vai tentando entrar, gente, aí a dinâmica é igual eu falei para vocês. Olha só, eu coloquei 12 cartões na tela, são cartões aleatórios, e aí eu gostaria que. Eu vou chamando pelo nome, aí a pessoa que eu chamar pelo nome, por favor, vire dois cartões, na verdade, que. Pode ser o que você quiser, 8, 10, não importa. Você vai escolher dois cartões e escrever a partir deles. Pode ser? Significa que você só pode escrever isso? Não, você pode escrever outras coisas também, mas de preferência, você vai dar uma ênfase no seu texto para o que tiver escrito no cartão, beleza? Então, vou começar aqui de acordo com a lista que está aparecendo para mim, e a primeira é a Fernanda. Fernanda, você pode virar dois cartões, por favor? É só clicar ali, virar. E aí você pode escolher dois números aleatórios e virar para a gente poder ver. Você consegue? Deixa eu ver se ela vai conseguir. Se você tiver alguma dificuldade, pode falar aqui, tá? Que a gente ajuda. Não tô conseguindo. Não tá conseguindo. Você quer me falar o número e eu viro para você? O 2? 2 ou 12? Fernanda? É que eu não entendi. Ela falou 2 ou 2? 12. Tá, eu vou ir passando para a próxima pessoa então, tá bom? Aí, Fernanda, quando você conseguir, você fala aqui com a gente, senão depois eu te ajudo, pode ser? Porque eu não entendi, o seu áudio falhou para mim, tá? A próxima seria a Isabela. Ô, Bela, se você puder escolher dois cartões, por favor, pode ser o que você quiser. Ó, o momento mais marcante desse primeiro semestre de 2026. E o maior aprendizado que você teve nesse semestre. Então, você pode escrever um texto geral refletindo sobre o seu semestre, mas tentando enfatizar esses aspectos, o momento que foi mais marcante para você e o maior aprendizado que você teve, ok? Tá bom, Paola, mas aí eu coloco o texto aonde? Então, você pode escrever no seu celular mesmo, onde você achar melhor. E aí depois, eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem, e aí depois a gente compartilha, entendeu? Igual a gente fez da primeira vez, sabe? Ah, é porque eu acho que nessa reunião dos cartões eu não tava. Que Você lembra que a gente teve um aniversário? Ah, sim. Eu e a Giovana, aí eu não entendi muito bem. Aí eu faço o texto e mando no chat. Você pode. Não, você não precisa mandar no chat, não. Você pode ler pra gente, entendeu? Que você escreveu. Ah, E aí, entendi. assim, depois é bom que você mande para mim, porque, né, nós, como você sabe, vamos ter uma publicação ao final, então é bom eu ter acesso aos textos, mas por enquanto você pode só ler mesmo o que você for escrever, tá bom? Tá bom, combinado. Então, combinado. Se você já quiser ir escrevendo, pode, tá? Enquanto eu faço a divisão com as outras pessoas, beleza? Então, agora, a próxima da lista é a Ive. Você quer escolher a Ive? Eu vou anotando aqui também, gente, para eu não perder, porque, né? Então, a Bela foi o momento mais marcante e o maior aprendizado. A Ive, vamos ver. Ó, o momento mais
engraçado Meu Deus. desse ano e a maior surpresa que você teve. Uma coisa assim, tipo, inesperada. Você não estava esperando, você ficou surpresa que tal coisa aconteceu. Pode ser uma surpresa boa, uma surpresa ruim, não importa, uma surpresa. Aí a mesma coisa aí, você já pode começar a escrever no seu texto, se você quiser, né? Porque a gente vai dar uns minutinhos para vocês fazerem a produção. Oi? Não, foi a minha irmã falando Ah, tá. aqui, só falando comigo. Eu só disse, cuidado com o que você escreve. Então, aí depois a gente vai ter um momento para compartilhar os textos, tá bom? Então já podem ir escrevendo. Agora tá a Duda. Duda, você pode escolher os cartões, por favor? São dois, né? Uhum, dois cartões. Tá. Ó, uma emoção que definiu o primeiro semestre de 2026. Eu sei que são muitas, né? Mas assim, se fosse, sei Nossa, lá, nem sabe. para escolher uma emoção que mais esteve presente na sua vida diariamente nesse primeiro semestre, entendeu? Tá. E a maior conquista desse seu primeiro semestre de 2026. Ok. Ok. Então, é um texto só sobre os dois, né? Igual eu falei, assim, você pode até escrever mais coisas se você quiser, não tem problema nenhum, mas tenta focar nesses cartões que você tirou, de falar mais sobre a emoção e a conquista, entendeu? Mas pode falar outras coisas também, gente, fiquem à vontade. O cartão é mais para dar um norte, sabe? Que às vezes a pessoa pensa assim, ai, por onde que eu vou começar? Aí é mais para dar uma orientação. E agora a gente tem a Mirla. Você pode escolher, Mirla, por favor, os cartões? A Mirlo, a Fernanda, que consegui. Vocês estão conseguindo? Já entraram no aplicativo? Tá tudo certo ou vocês estão tendo dificuldade? Eu não tô conseguindo abrir os cartãozinhos, Você quer virar. você quer que eu abra para você? Pode ser, Pode? Escolhe, mas você está conseguindo ver os cartões, pelo sim, menos? Você eu tô quer escolher o número então, por favor? pode ser o número 1 e o número 10. Então, vamos ver. O 1 é o melhor momento que você viveu nesse primeiro semestre de 2026. E o 10 é para você tentar, eu sei que é muito difícil, mas tentar resumir esse primeiro semestre assim, em uma palavra, sabe? Tipo, é um pouco parecido com o da Duda, sabe? Qual emoção que mais esteve presente no seu semestre, assim, se fosse para dizer, não, esse semestre foi isso, qual palavra você usaria, entendeu? Então, falar um pouco assim do melhor momento e tentar resumir ele ali, definir ele, não precisa nem ser uma palavra, né? Mas duas palavras, entendeu? Combinado? Entendi. Mas pode escrever mais coisas também, sabe? Que, igual eu falei com o pessoal. E agora é Fernanda, né? Fernanda, você também não conseguiu? Eu não tô conseguindo te ouvir. Se você puder escrever no chat, Eu alguém falei lê. assim que eu não tô conseguindo virar. Eu tinha até mandado no chat que eu tinha escolhido o 6 e o 12. Agora eu escolhi o 6 e o 4. Ah, tá, beleza. É porque eu tô sem acesso ao chat no momento, entendeu? Quando eu coloco para transmitir a tela, aí eu não vejo mais ninguém, nem o chat, mas beleza, eu vou virar aqui para você então, o 6 e o 4, né? Vamos ver. O 6 é o maior desafio que você enfrentou nesse início de semestre, né? Durante esse primeiro semestre do ano. E o 4 é um momento mais sensível que você viveu. Então, de certa forma, eles combinam, né? Assim, o maior desafio, um momento mais sensível, mas pode ser uma sensibilidade boa também, né? Um momento que você viveu uma coisa boa e que você ficou muito emocionada, entendeu? Então, seria isso.
o maior desafio desse primeiro semestre e o momento mais sensível que você viveu. Então, pessoal, olha só, agora são 7h40. Eu acho que em 20 minutinhos vocês conseguem escrever, né? Porque da última vez eu até falei assim, ó, vocês não precisam, enfim, se colocar sob pressão, porque é mais um teste aqui, né, para a gente testar a ferramenta e tudo. E aí vocês simplesmente entregaram coisas maravilhosas. Então, assim, vocês me surpreenderam também porque eu estava encarando mais como um aquecimento, só que vocês fizeram assim, coisas lindíssimas. Então, acho que 20 minutinhos tá bom, né? E aí, vocês podem permanecer aqui na reunião com a câmera e microfone desligados mesmo, e escrever o texto no celular ou no papel. E aí, às 8 horas, a gente retoma, pode ser? Combinado? Beleza, Paola. Então tá bom, gente. Eu vou continuar por aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu acho que ela não vai ser mais necessária no momento. Mas é isso. Aí, 8 horas em ponto, a gente retorna para vocês compartilharem um pouco dos textos, tá bom? Gente, eu vou desligar minha câmera também, mas eu vou continuar aqui, tá? Se vocês quiserem mandar mensagem no grupo também, aqui no chat, fiquem à vontade. Eu vou continuar aqui.
E aí, pessoal, tá tudo tranquilo? Vocês já conseguiram escrever? Precisam de mais um tempinho? Como que tá? Eu tô quase finalizando. Beleza, pode finalizar então, Ive. E vocês, meninas? Ô, Paola, Oi. eu já fiz o meu, mas eu fiz assim, bem breve mesmo, que eu já não Uhum. aguento mais escrever. Não, tudo certo. Sem Eu fiz problemas, bem Bela. resumido mesmo. Uhum. Não, Eu tranquilo. terminei o meu também, ficou bem curtinho também. Ok, gente, sem problemas. Raira, Fernanda, tudo certo? Tamanho não é documento, né? É a profundidade, é a verdade do texto, né? Exatamente. Gente, eu acho que. Pera, a Fernanda ia falar? Pode falar, Fernanda. Eu falei assim, como eu tô terminando. Ah, não, tranquilo. Então, pessoal, como eu ainda quero fazer uma discussão com vocês no final, né, para a gente também não extrapolar muito tempo, eu acho que enquanto vocês vão terminando, eu vou ler, né, o texto que a Mila deixou no chat, pode ser? Então, eu vou começar, tá? Ela falou assim. É porque ela teve que sair do chat mais cedo, né? Então eu peço licença para ler o texto dela. Colocar em palavras o que foi esse 2026, essa volta ao sol, é uma missão impossível, digna de filmes do 007 ou aqueles filmes de faroeste na TV. A vida nunca para em nenhum momento. Os vizinhos acordam e se levantam para o trabalho. As empresas abrem mesmo em um dia de caos. Os ônibus, mesmo sem estrutura, circulam na cidade. Os bancos abrem assim como as lojas, mesmo que paguem uma mixaria de um salário que só dá para sobreviver. Na metade da volta de 2026, a única palavra que posso descrever é tristeza. Porque o mundo não para quando você está triste. O capitalismo nos roubou o que mais humano nos tem, o poder de sentir. Em uma sociedade capitalista, você não pode ficar triste, não pode chorar, tem que continuar andando em frente como sempre. Preciso estudar, preciso perder peso, preciso cuidar da saúde, preciso de dinheiro, de trabalho, preciso de muitas coisas, mas o que me faz humana, o essencial, não está aqui. Talvez esteja em outra dimensão, virou espírito, foi para o céu ou simplesmente voltou para a inexistência, mas estou conseguindo os meus precisos. Quem sabe tenho planos para o futuro. Sem sombra de dúvidas, o melhor disso tudo é poder viver todos os dias, poder ver o sol quente de manhã, andar por aí com o que você ama, coisas que talvez o capital permita. Vai depender do quanto no mês vou tirar para poder ser feliz. Queria que todos os trabalhadores pudessem desfrutar da tristeza em paz, sem correr de lá para cá com os seus precisos. No fim, os momentos felizes, mesmo os poucos, são os nossos melhores momentos. E ela ainda diz assim: não sei se ficou bom. Enfim, né, gente? O que dizer? Assim, ela saiu do chat, mas nossa, eu achei esse texto dela muito, muito profundo, né? E ter essa sensibilidade e se permitir ser vulnerável, né? E confidenciar aqui entre nós, né, os seus momentos bons, mas os momentos ruins, assim, eu acho que o texto dela fala muito sobre algo que a gente comentou bastante, né? Essa pressão da gente ser feliz e ter que seguir em frente, apesar de tudo, não poder simplesmente parar para sentir, né? Porque realmente, assim, nessa rotina corrida, a gente não tem nem tempo para poder sofrer mais. E às vezes a questão também não é nem só o tempo, é mais essa pressão que a gente sente, né? De ter que estar feliz o tempo todo, ter que estar bem. Então, assim, ela toca num ponto muito sensível e crucial, né, da nossa realidade, mas eu acho bonita a forma como, mesmo diante, desse caos, ela ainda consegue ver momentos bons. E olha só, os momentos bons que ela cita não são coisas extraordinárias, são coisas simples. Ela fala sobre sentir o sol quente, de andar com as pessoas que ela ama. Então, assim, eu concordo muito, sabe, com essa visão de vida da gente poder enxergar as melhores coisas nos detalhes mesmo, sabe?
não numa perspectiva assim de se conformar com as situações ruins, jamais. Só que você também ser grato por essas pequenas coisas, sabe? Você poder enxergar a beleza nessas pequenas coisas. Então, assim, amei o texto dela, com certeza, com a autorização dela, será publicado, né? Eu amei, achei coisa mais linda, mais profunda e sensível de todas, assim. Nossa, amei muito. Alguém E quer comentar Paola, sobre o texto dela? Oi. eu queria fazer um comentário que é o seguinte: ela traz uma dimensão individual da vida dela, como ela se sente, né? A subjetividade está aí, mas o texto não deixa de ter uma crítica social muito importante. E isso é muito bacana. Exatamente. Mas alguém, gente, quer comentar um pouco sobre o texto dela? Então, acho que a gente pode seguir, né, para poder dar tempo. Quem gostaria de falar agora? Olha, Não precisa eu ficar tímido, posso gente. ler o meu, mas eu vou quebrar as expectativas aqui, porque é diferente da nossa querida colega. Eu não fiz uma crítica social, foi algo mais pessoal. Ive, cada texto é único. Isso é a riqueza do negócio. Não tem que ser igual, né? Tem que ser especial para você e vai ser especial para a gente. Beleza, tá bom, vamos lá. Devo dizer que as letras não são minhas amigas. As surpresas, por outro lado, é uma velha conhecida. A maior delas foi meu primeiro ouro em campeonato. Não a desejava ou ansiava. Foi um choque. Os momentos engraçados também são frequentes. Principalmente quando você tem 9 sobrinhos com uma imaginação muito fértil. Paulo, eu vi a sua cara. A gente teve muito filho aqui em casa, graças a Deus. Um dia perguntaram por que eu não tinha lhes dado um tio. Respondi que nunca tive interesse em encontrar alguém. Encerrei o assunto e os deixei brincar. 2 horas depois, descubro que meus anjinhos criaram um japonês naturalizado na Inglaterra chamado Taimin. Eu devo encontrá-lo em 5 anos, nos casar e ter 3 filhos. Enfim, 2026. Não, eu realmente achei engraçado. É porque quando você falou 9 sobrinhos, eu fiquei tipo, meu Deus, moça, como assim? Como que você lida? Porque assim, eu tenho 2 sobrinhas, assim, nossa, às vezes eu fico maluquinha com elas. Mas eu amo, E o gente, 10º ainda são. tá vindo. Oi? O décimo vem final desse mês, inicinho de julho. Sério? É Nossa. porque, é porque aqui em casa nós somos 5 filhas. Hum, E entendi. a minha diferença de idade para mim, para as minhas irmãs mais velhas, é de quase 20, é de 20 anos. Uhum. Ah, tá. Mas somos filhas do mesmo pai, da mesma mãe, para deixar claro aqui, que é Uhum. uma pergunta, que é uma dúvida muito frequente, mas ao mesmo tempo não é. Então, assim, todas as minhas irmãs já estão na casa dos 40, 30 anos. Então, assim, elas só começaram a ter filho 10 anos para cá. Uhum. E acabou que as minhas irmãs engravidaram juntas várias vezes. Uhum. Então, em menos de 10 anos, já nós somos 10. Então, já dá para imaginar que uma vez por ano, pelo menos, tinha alguém novo da família. Tanto é que agora vamos inteirar 20. Que Só delícia de só a família, linha hein? principal. Oi, Que Ive. família. Oi. Uma pessoa que começa escrevendo que as letras não são minhas amigas é uma pessoa que não sabe escrever? Ah, não, que tem dificuldade com escrita? Eu me recuso a acreditar nisso. Outra coisa, o seu texto tem um humor, né? O humor é tão importante na escrita, é tão bom, tem uma leveza no seu texto, tem afeto, muito bacana. Adorei. Eu também Obrigada. Você gostei me muito, lisonjeia. Ive. Assim, o que que você falou? Eu só não entendi o nome que você falou que ganhou, que foi uma surpresa para você. O que que Eles, é? uma surpresa. Meu primeiro ouro em campeonato. Primeiro lugar. Ouro, Ah, tá. o ouro que ela ganhou, a Entendi. medalha, né? Ai, tá vendo? Ó? Parabéns. Obrigada. É, uhum. E agora, gente, quem gostaria de ler? Algumas Eu pessoas posso ir. mandaram.
Pode ir, Duda. Algumas pessoas mandaram aqui no chat, mas eu vou deixar para ler depois. Pode ler, Duda, por favor. Tranquilo. O meu ficou mais pessoal também. Vamos lá. Se eu tivesse que resumir os primeiros 6 meses deste ano em uma única palavra, essa palavra seria intensidade. O primeiro semestre de 2026 se apresentou como um mar, desafiador e imenso. Vivi uma verdadeira maratona. Enfrentei a reta final da faculdade, que trouxe o peso dos relatórios, prazos e documentos. Conciliei as limitações do relógio, lidei com questões de saúde, de família, de trabalho e passei por reviravoltas que mudaram completamente a minha rotina. Olhando de fora, parecia que o caminho estava cheio de pedras, mas foi justamente aí que encontrei a minha maior força. Minha maior conquista não foi um destino final, mas sim o que fiz com os obstáculos. De pedra em pedra, percebi que estou construindo o meu próprio castelo. A principal emoção que carrego deste ciclo é a confiança e a temperança. Aprendi a substituir o peso da preocupação pela leveza de quem sabe que no final encontraremos o nosso caminho. Descobri que é possível caminhar firme e ainda assim celebrar a vida com leveza, mesmo nos dias mais simples, mais cinzas, e quando o cenário ao redor exige muito de nós. Termino este semestre com uma certeza bonita, de que tenho vencido e tenho certeza que vencerei, que vem a próxima metade do ano. Ai, Duda, eu amei! Lindo, Nossa, lindo. amei! Ficou muito poético, reflexivo, com as metáforas. Ai, achei a coisa mais linda. Gente, vocês arrasam muito. Como assim? Quando eu tô Pois é, aqui. a Paola, desculpa, Ah, Paola, é porque eu fiquei uhum, empolgada também. Você falou de metáfora, eu adoro metáfora, e a Duda aham. fez isso muito bem, né? Muito lindo, Duda. Quando vocês falam, gente, eu fico Obrigada. igual. Quando vocês falam as coisas assim que vocês escrevem, eu fico encantada, igual com os meus alunos lá da escola, sabe? Quando eles vêm me mostrar uma coisa, eu fico toda assim, ai, que gracinha. Gente, vocês arrasam muito, como assim? E aí, e tem uns que eu não vou citar nome, sabe? Que fica aí falando, ai, que eu não sei escrever, que isso, que aquilo, enfim, né, gente? Vamos relevar. Mais alguém pode ler agora, por favor, o texto? Deixa eu ver. Eu acho que as pessoas agora que não conseguiram é porque não estão conseguindo ligar o microfone, né? Então eu vou ler esse texto. Você quer ler algum, Silvia? Não, Paola, pode ler, fica à Pode ler? vontade. Então tá bom, gente. Eu peço licença para poder ler o da Raira agora, que é o primeiro aqui no chat, tá? Depois eu posso ler os outros. A Raira falou assim. O pior momento para mim do primeiro semestre foi quando eu tive que enfrentar todos os meus receios e medos de começar a pesquisa do meu TCC, fazendo uma disciplina na faculdade. Foi muito desafiador e me gerou diversas crises que acabei tentando não pensar na dificuldade, mas sim na oportunidade, que passar por todos esses medos me proporcionaria. Se eu pudesse repetir algo, seria manter a minha prática de escrever todos os dias um pouco em meu diário pessoal. Escrever meus sentimentos e pensamentos faz bem para mim. Escrever é terapêutico, me cura e me faz sentir que estou fazendo algo por mim em uma rotina tão corrida. Ai, que coisa linda! Nossa, muito legal, Raira. A gente, né, não sei se vocês vão se lembrar, eu e a Raira fizemos dupla na última dinâmica e a gente foi muito legal, porque a gente percebeu que temos muita coisa em comum. Inclusive, isso que ela pontuou sobre os medos foi uma coisa que a gente conversou muito sobre o TCC, porque eu também tive o mesmo medo, assim, porque eu faço licenciatura, né? Mas como eu sou bolsista, para poder aproveitar, né, a oportunidade, eu quis puxar as matérias do bacharelado. Mas, assim, eu via, gente, todo mundo com tema, com objeto, tudo definido, bonitinho, e eu mudei o meu tema umas milhares de vezes. Só que, ao mesmo Preocupa tempo, não. Isso é comum, viu? pois é. Mesmo eu com um tema, eu já tô ficando louca. Então, só que ao mesmo. Super normal mudar, super é, normal e saudável. Uhum. Então, só que aí eu fiquei pensando assim, eu não quero desistir só por medo, sabe? Por medo de não conseguir, de não
sabe, realmente poder fazer. E aí, então, eu me identifico muito com a Raira quando ela fala, assim, desses medos dela em relação ao TCC, de pesquisa, porque uma coisa é quando a gente está fazendo pesquisa na sala de aula, né? O professor passa um texto, a gente lê, procura outras fontes, outros artigos e apresenta um trabalho. Outra coisa é você ali sozinho, do zero, né, começar uma pesquisa. Então, assim, eu me identifico muito com o que ela citou. E o que ela fala sobre repetir, né, de escrever no diário, eu também adoro, gente. Diário é tudo de bom, eu indico. Inclusive, eu tô até pensando em dar um para minha sobrinha, porque ela gosta muito também, né, de escrever essas coisas. Eu já até conversei com ela, assim, vai ser o presente de aniversário dela. Porque é uma coisa maravilhosa, sabe, gente? Você poder escrever. E ainda mais o diário, né? Que é uma coisa tão pessoal. Esse grupo se chama Diários. E não sei se vocês já perceberam, com certeza sim, né? A gente faz muitas trocas aqui, que eu acho muito interessante. E que tem a ver com o que o diário proporciona mesmo, né? Você se sente em casa, se sente compreendido. E é como se as palavras de alguma forma absorvessem suas emoções, sabe? Eu, pelo menos, me sinto muito assim. Então, eu achei bonito que a Raira falou sobre escrever, e de fato, né? Às vezes a gente nem tempo de escrever tem. Enfim, e só um comentário bem aleatório, Raira, eu percebi que a gente tem outra coincidência. Porque agora que eu estava reparando seu nome aqui, você chama Raira Paula Ferreira da Silva, e o meu nome é Paola da Silva, ou seja, gente, eu e a Raira somos um caso seríssimo, tá? A ser estudado. De verdade, a gente tem muita coisa em comum. Enfim, agora a Bela falou assim, Eu só queria dar uma palavrinha, pode? Assim, só pode, para claro, pode comentar do falar. texto dela, que ela falou uma coisa que fixou muito para mim e que é a intenção, quando eu pensei esse grupo do FIP, né? A escrita como terapêutica. E ela fala isso, né? Escrever dos afetos, escrever dos medos, né? Das inseguranças, do que está pensando, escrever tudo aquilo que te afeta, colocar no papel. Por isso que o diário é tão importante, né? E o nome Diários vem a calhar. Eu não sei em que momento da história a historiografia e o próprio exercício da pesquisa histórica desprezaram isso, de certa forma, porque a gente caiu naquela análise estrutural ou então monográfica, mas no sentido só da contextualização, da historicidade, de ver o social, isso tudo é importante para a gente, mas a gente perdeu muito a dimensão, não é individual, porque se fala muito em memória individual, em história oral, né? Microhistória, mas não é a história da vida privada, que são coisas diferentes, mas tem aí um substrato comum, né? Que olha para o sujeito. Mas não é só sobre a história individual. Eu acho que o que nos escapa muito, tem escapado muito às pesquisas históricas, é o estudo, a escuta das subjetividades. As subjetividades estão deixadas muito de lado. Então, quando ela coloca aí no texto dela, né, recuperar a escrita dos sentimentos, das aflições, enfim. Ela está falando das subjetividades. Isso é fonte histórica, isso é história, isso é narrativa, isso é memória, né? Que é justamente o que a gente faz aqui, a proposta do nosso grupo, né? Muito bom. Desculpa, eu falei, mas é porque eu empolguei. Não, imagina, você pode falar sempre. Amei seu comentário. Pois é, eu reparei isso mesmo que ela falou, né? Escrever é terapêutico. De fato, gente, escrever assim. Escrever literalmente salva, né, gente? Vamos falar a verdade. Escrever salva muito. Agora eu vou passar para o da Bela. Ela fala assim: peço licença também para ler. Neste semestre, acredito que meu maior aprendizado foi desenvolver a paciência. Durante esse período, fiquei muito ansiosa por não conseguir um estágio. Em diversos momentos, me senti frustrada e atrasada. Foi um processo difícil, mas que me fez perceber que nem tudo acontece no tempo que desejamos. Entendi que estou fazendo a minha parte, buscando oportunidades e me preparando da melhor forma possível, e que algumas conquistas precisam de tempo. Aprender a confiar no processo foi uma das lições mais importantes que levarei comigo.
O momento mais marcante do semestre foi a visita ao Palácio da Liberdade com a professora Júlia. Sempre gosto de estar naquele lugar, pois ele me transmite uma sensação de tranquilidade e paz. Além disso, considero muito importante que a aprendizagem também aconteça fora da sala de aula, sair um pouco do ambiente da faculdade, conhecer um espaço tão rico em história e cultura e compartilhar essa experiência com os meus amigos de turma tornou esse dia muito especial para mim. Ai, que gracinha, que coisa mais linda. Assim, Bela, eu vou fazer alguns comentários sobre o seu texto rapidinho, depois se alguém quiser comentar também, fique à vontade. Seguinte, em primeiro lugar, sobre o estágio, olha, eu não lembro, você está no quarto período, Bela? É no quarto ou no quinto? Não sei, mas enfim, foi muito difícil para mim também conseguir. Que ela respondeu, peraí, no quinto. Então, foi muito difícil para mim também conseguir um estágio. E eu tinha essa mesma preocupação que você, sabe? Porque eu me inscrevia em todos os lugares possíveis e nunca me chamava assim. Até naquele PUC Carreiras, ô, gente, juro, assim, Isso nunca é tive. horrível. Eu também já lancei meu currículo para todo lado. Ninguém me aceita porque o quê? Eu sou inexperiente. Não tenho experiência no primeiro emprego. Assim, como é que você quer que eu tenha experiência se você não me dá um emprego? Exatamente. Tanto, e, por exemplo, eu lembro que desde os 14 anos, gente, eu distribuía currículos e eu me inscrevia, por exemplo, na prefeitura, né, de Belo Horizonte. Nunca me chamaram, tipo, absolutamente nunca. E aí, um dia, o quê? 2 anos atrás, no caso, eu tava lá olhando meus e-mails, do nada, um e-mail da prefeitura, tipo assim, né, me chamando, porque eu fiz o cadastro lá e tudo. E aí eu fiquei, tipo assim, gente, não é possível. E aí, hoje em dia eu trabalho, assim, na verdade, meu contrato está até acabando já, só que eu trabalho, né, pela prefeitura, sendo que desde os 14 anos de idade, eu já me inscrevia. E nunca me chamaram, então assim, Bela, eu queria primeiro te tranquilizar um pouco, dizer que é muito normal você não encontrar estágio nos primeiros semestres da faculdade. Eu também demorei muito para encontrar, ainda mais na prefeitura, igual eu falei, foram anos e anos esperando. Então, assim, a culpa não é sua de forma alguma, tá? Então, relaxa, não precisa se preocupar. Infelizmente, tem essa dificuldade mesmo, mas tenho certeza que na hora certa você também vai encontrar o estágio. Se você precisar, se eu souber de alguma oportunidade, agora eu já sei que eu posso te passar, ok? Então, em primeiro lugar, te dar essa tranquilizada, assim. E o segundo lugar, né, o que você falou sobre o momento mais marcante do semestre, eu achei muito bonito, porque assim, você fala sobre uma aprendizagem que se constrói também fora da sala de aula. Eu acho essa coisa mais linda do mundo. Ontem mesmo eu estava num trabalho de campo da disciplina de geografia. A gente foi lá para Lagoa Santa, nós passamos por Matozinhos, enfim, outros lugares, Pedro Leopoldo. E, gente, foi uma coisa assim tão boa que eu até brinquei falando com o pessoal que eu não aprendi no semestre inteiro. Eu aprendi no dia de ontem. E foi tão legal, sabe? A gente passou por vários lugares, eu vi as pinturas rupestres pessoalmente pela primeira vez, sabe? Coisas que eu mostrei para os alunos na sala e nunca tinha visto pessoalmente. E aí eu até fiquei pensando assim, né? Como que eu queria que eles estivessem ali para ver também. E é uma coisa tão bonita, gente, porque você chega nos lugares e tem aquelas rochas, aquelas pedras enormes que você pensa, o ser humano nunca seria capaz de criar isso, sabe? Então, e aí você vê aquela imensidão do céu, aquela grama tão verde, tão bonita, e você pensa assim, gente, a vida é isso daqui, sabe? A vida é o que tá fora. Então, assim, eu jamais desprezaria a sala de aula, eu amo estar na sala de aula, mas eu acho que o conhecimento, ele se constrói fora da sala de aula também, sabe? Às vezes eu fico caminhando assim pela PUC, vendo tantos espaços, eu penso, gente, eu super faria uma aula com os alunos fora, da sala de aula, sabe? Levaria eles para o complexo esportivo, para o jardim, porque é muito bom estar ao ar livre. Não sei se vocês, todo mundo aqui gosta, mas assim. Eu acho a coisa mais sensacional de todas, sabe? Você tá ali conversando, debatendo, igual os próprios alunos de onde eu estava fazendo um estágio obrigatório. Assim, os alunos ficavam só copiando, copiando o tempo todo, sabe? E aí eu fui para a escola, eu propus um jogo de tabuleiro para a gente fazer, levei eles para fora da sala de aula. Assim, gente, mudou, sabe? É outra coisa. Então, eu achei muito bonito, Ive, Ive não, Bela.
o que você falou sobre esse momento marcante para você, sabe? Que bom que você gostou desse passeio, que você conseguiu compartilhar isso com seus colegas. É muito legal, né, quando a gente vive esse tipo de experiência e aí compartilha com os outros. De verdade, fico muito feliz, viu? E outra coisa, gente, só manifestando aqui minha revolta, porque é o seguinte, o pessoal de geografia tem trabalho de campo praticamente todo semestre, e a gente da história não tem quase nenhum. Eu fico chateada, porque assim, tem tantos lugares que a gente poderia ir, sabe? Eu acho que Mas a aí PUC. é uma questão mais institucional, sabe, Paola? Nem é de Uhum, professores, nem nada. Antes eu uhum, fazia muita viagem para Ouro Preto, eu fazia muita viagem para Mariana, e aí foram uhum, tendo algumas restrições de distância, de financiamento, de ônibus. uhum, E na geografia parece que essa é uma condição de sine qua non do curso, entendeu? Assim uhum. como a gente, por exemplo, tem um centro de memória, eles têm essa prerrogativa das viagens. É, Entendi. por isso que tem, isso faz Uhum, parte quase que do currículo deles, sabe? uhum, Mas realmente eu concordo com você. A experiência fora de sala de aula é vital. E você foi falando aí, eu fui lembrando de aulas que eu dei no Jardim da PUC, aulas que eu já uhum, dei no Complexo Esportivo, aulas que eu dei no Centro de Memória, né? E nessas viagens que eu fiz, eu vou ver se o ano que vem até eu consigo agendar uma visita técnica. Mas tem uhum, sido cada vez ainda tem, a PUC, ela disponibiliza isso, sabe? Ela é uhum, sensível nesse ponto, assim. É porque é realmente difícil, é uma questão, assim, uhum, mais estrutural, que foge um pouco da gente, sabe? uhum. Mas é um grande Sim. aprendizado quando a gente vai. Uhum. Não, eu entendo, assim, que não depende só dos professores, né? Porque é igual você, por exemplo, eu sei que você sempre levaria a gente, né? Que tem algo a mais. Mas, enfim, eu queria muito, assim, sabe? Tipo, se a PUC pudesse proporcionar mais oportunidades dessa para a história, nossa, seria fantástico, viu? Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Aí, o da Belo li. Agora, o da Fernanda. Ela falou assim, semestre final. Final de semestre 2026. Um cansaço me alcança. A vida pessoal não para, só respira, tropeça e dança. Cheia de emoções eu sigo, mesmo em pausa. Aí depois, malabarista de rotina. O maior desafio foi ser ponte entre trabalho, vida e faculdade. No trabalho, funções dobraram e eu virei dois, virei metade. Conciliar virou verbo urgente, equilibrar um ato diário. Entre prazos, gente e cansaço, fui meu próprio calendário. Ai, que gracinha, gente, que coisa linda. Então, novamente trazendo assim essa realidade nossa, né, de cansaço, de euforia diária, a gente ter que tentar se equilibrar, mesmo sendo um só, né? Infelizmente, assim, gente, eu torço muito para que chegue um dia que a gente não precise passar por essas coisas, sabe? Que a gente possa viver e não só sobreviver, porque realmente é muito complicado. E que É texto poético, né? Que poético, né? maneira Bonito. bonita de dizer isso. Virei meu próprio calendário. Achei interessantíssima essa Sim, foi meu próprio construção. calendário. A penúltima frase também. Você pode ler de Uhum. novo, Paulo, que eu achei muito bacana. Essa aqui, olha. Deixa eu ver, conciliar virou verbo urgente. Conciliar virou Conciliar. verbo urgente. Achei lindo isso. Uhum. Muito bonito. Eu também achei. Parabéns. Ela fez assim, em forma de rimas, né? Ficou muito legal mesmo essa construção. E realmente ela fala, né? Fui meu próprio calendário. É muito bonito. Aí, deixa Tá eu só ver. cheio de poeta, poetisa, Tá né, por vendo? aí, tá lotado. Pois é. Aí a Bela falando, né, lá dos currículos. Não, aí a gente entra em contato depois, Bela, mas relaxa, viu? Não se preocupe. Aí a Raira falou: uma das tendências teóricas da pedagogia brasileira é a teoria histórica que critica, que fala que crítica que fala que o conhecimento ele começa primeiramente na prática social e se liga com o que você falou, Paola. O saber está também no cotidiano, começa na realidade do aluno e se instrumentaliza depois nos conteúdos e na aprendizagem escolar. Aqui na minha universidade também a geografia tem muita aula de campo. Nossa, amei isso que você falou. Realmente, né? A gente tem que
em didática do ensino de história, a gente aprende muito isso, a valorizar as experiências dos alunos, sabe? Jamais chegar na sala de aula como se a gente soubesse de tudo e o aluno não soubesse de nada, como se ele fosse uma folha em branco. Não tem nada disso, sabe? Os alunos, eles têm ali todo o seu repertório cultural, suas experiências, suas vivências, e aí o saber, igual você falou, instrumentalizado, ele vem depois, né? Mas pela experiência a gente aprende muito também. Então, assim, pessoal, só como né, a gente já está chegando no final da reunião, eu queria fazer aquele momento final que eu disse para vocês, que é basicamente o seguinte: eu queria que vocês falassem como que foi agora o grupo especificamente na vida de vocês. Eu lembro que a Raira falava, por exemplo, que era um momento de conforto, né? A Duda uma vez falou que estava meio desanimada, mas que depois que assistiu uma reunião se animou. Só que eu não quero que vocês falem só coisas boas, não, sabe? Eu queria que vocês falassem assim: olha, foi legal isso, mas não foi tão bom naquele ponto. Ah, eu queria mais dinâmicas, eu queria mais, sabe? Eu queria que esse Sugestões, né, Paola? sugestões. Uhum. Queria que vocês falassem tudo o que vocês acharam, assim, sendo bem sinceros, seja uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu queria muito que vocês, assim, compartilhassem com a gente se esse projeto foi importante para vocês, se não teve sentido, se foi só mais um momento ou foi realmente o momento, assim, de vocês estarem aqui com a gente. Então é isso, que vocês possam falar de coração mesmo. O que que vocês acharam, dar sugestões, do que vocês desejam para o próximo semestre. Eu espero muito que vocês estejam aqui no próximo semestre. É, Então é isso. Vocês querem falar? Alguém gostaria de se pronunciar a respeito disso? Não precisa ficar tímido, sabe? Bom, gente, não paga, não. É só falar, gostei, não gostei, foi legal, foi diferente, foi horrível. Pode falar, viu, gente? Estamos esperando. Fala aí, Qualquer coisa. Bela. Fala aí, gente. É porque Puxa o carro. eu acho que o microfone de algumas pessoas está com problema. Pode falar, Duda. Eu sou suspeita para falar, gente, mas eu não tenho nada de reclamações, Paola. Eu adorei. Para mim foi super leve, foi muito divertido. No começo eu estava muito temerosa, né, em relação às produções, mas eu acho que foi muito leve e fluiu muito bem. Eu gostei demais da forma que foi conduzido. Ah, que Principalmente bom, das Duda. dinâmicas agora do final. Sim. A Raira falou, obrigada, viu, Duda, pelo seu comentário. Que bom que você gostou, tá sempre aí ajudando a gente. A Raira, nossa, Obrigada, viu, Duda? a Raira, nossa, foi muito bom. O grupo foi algo essencial esse semestre. Eu, particularmente, sou suspeita para falar. Foi muito importante, não só de olhar para a minha subjetividade, mas também para os outros. Aprendi muito com todos aqui. Gostaria de agradecer a Paola e a professora Silvia pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece vocês por terem Isso aceitado. mesmo. A gente é que agradece. Inclusive, a Raira Silvia conheceu nosso grupo pela divulgação no História Evento, sabia? Ah, Então, que legal. porque ela é de E outro trouxe estado, né? tantas contribuições para a gente, viu? A gente é que agradece. Uhum, Muito obrigada sim. por esse olhar sensível, né? Uhum. Pode falar, Bela. Então, Paola, eu amei muito o nosso grupo. Uhum, Quando eu fiquei sabendo, né, do grupo, eu fiquei muito feliz porque eu uhum, amo, sabe, compartilhar as minhas uhum, experiências e o meu eu uhum, também, né? Então, uhum, eu amei a ideia do grupo, eu adoro as nossas reuniões. E assim, como sugestão, uhum, eu acho que pelo menos um encontro do mês a gente poderia fazer de uma maneira mais teórica. Às vezes, uhum, sabe, uhum, trabalhar com algum poema ou algum uhum, livro ou algum autor, e aí sim passar para os alunos produzirem. E eu adoro uhum, as suas dinâmicas, eu te acho ótima, eu te acho super uhum, criativa, uhum. inteligente.
E é isso, eu fico muito feliz em, sabe, fazer parte desse grupo. E é isso. Uhum. Obrigada, Bela. Você é muito, muito bem-vinda, viu? E eu assino embaixo sobre tudo que você disse da Paola. Uhum. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Bela. Assim, na verdade, a gente tentou equilibrar um pouco, sabe? Porque no começo, eu acho que você vai lembrar, assim, a gente estava muito na teoria, sabe? A gente fez alguns encontros teóricos, lemos os textos, aí depois a gente pensou, aí à medida que o semestre foi passando, a gente pensou, não, vamos fazer mais dinâmica, que aí às vezes desperta mais o pessoal, né? Porque estava todo mundo já começando a ficar um pouco cansado com tanto de dever, de obrigação. Aí a gente falou assim, não, vamos tentar dinamizar, né? Mas eu amei sua sugestão, a gente vai tentar fazer isso no próximo semestre também. Gente, eu queria muito dar um spoiler do que eu tô pensando para vocês, mas eu vou me segurar, eu não vou dar esse spoiler. Mas eu tenho Não certeza que dá, vocês vão não, amar. Paola, não dá Eu não spoiler, vou dar não. spoiler, mas vocês vão amar, Aqui, eu Deixa tenho certeza. surpresa. eu só queria esclarecer uma coisa, que a ideia, a nossa ideia, sabe, Bela, era fugir do formato de aula, sabe? É fugir desse formato acadêmico, de aula, de escola. Por isso que a gente queria mais um grupo de troca. A ideia era bem essa, de escrita, de troca, sabe? Para não cair naquela coisa da apresentação, da aula. Não, não é isso, não é sobre isso, né? Mas os textos teóricos é bom sim, a gente vai pensar assim, mesmo que a gente não vá fazer aquela explanação, caretinha de sala de aula e tal, Uhum. mas a gente vai pensar assim, tá bom? Uhum. Eu também estou com umas ideias, assim, Uhum. de Sim. mais de leitura, sabe? De aplicar vocês em outras áreas, de dar uns textos e, inclusive, a gente discutir de repente um filme, sabe? Também, como já, né, já houve, mas estou pensando aqui em algumas coisas interessantes, tá? Obrigada, Uhum. gente. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Ive, Fernanda, vocês querem falar também? Sim, não. Se quiserem escrever pelo chat também. Enfim, gente, mas enquanto elas pensam, né, se querem fazer algum comentário também, eu quero agradecer demais vocês, e principalmente a professora Silvia, que me convidou para fazer parte desse projeto. Então, assim, desde acho que janeiro, né, a gente já estava conversando sobre isso. Ela falou, Paola, vou fazer um projeto, você quer participar? Eu acho muito bonita, assim, a forma como ela tenta me incluir, assim, nas coisas que ela faz, principalmente voltadas para a literatura, porque ela sabe que eu gosto. E assim, a gente sempre teve uma troca muito interessante nesse sentido, porque nas aulas dela eu sempre aliava o conteúdo teórico com poema, né, uma poesia, e eu lembro que às vezes eu até ficava assim, um pouco receosa, porque eu pensava, será que o pessoal já não está cansado de me ouvir? Sabe, eu ficava com esse pensamento na cabeça, tipo assim, de todo mundo falar, ai menina, já chega de falar, tipo, ai, toda aula você quer vir com poema, etc. E a Silvia não, pelo contrário, ela sempre gostou muito, assim, sabe, de ouvir as contribuições que eu trazia, e eu acho que isso me ajudou muito aqui nesse grupo também, porque com o tempo eu criei uma certa resistência, assim, de falar sobre mim mesma, sabe? Com esse pensamento de que outras pessoas poderiam não gostar, poderiam achar que, sei lá, eu já tô falando demais. E aqui nesse grupo eu não senti isso, porque eu acredito que todo mundo teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, ouvir a outra pessoa, que é muito interessante, né? Que a gente aprende demais com vocês. Então, assim, eu acho que esse grupo foi importante para mim muito nesse sentido, assim, de a gente não ter medo de falar sobre nós mesmos, porque isso não é errado. E através das nossas vivências, a gente consegue tocar também outras pessoas, igual no meu caso que eu disse, né? A Raira é de outro estado, e a gente se conectou tanto de uma forma tão bonita, nós, enfim. Percebemos tanta coisa em comum, né, que temos uma com a outra, e com vocês também. Então, eu queria agradecer cada um que participou, agradecer a professora Silvia, né, por sempre, enfim, me chamar para fazer parte desses projetos. Outro dia, a gente se encontrou na PUC, ela estava falando sobre se aposentar. Eu virei para ela e disse, como assim? Porque a Tá gente longe, tá muito como longe assim? ainda. Não, mas você não pode aposentar nunca. Gente, é sério, todo mundo tem que ter oportunidade de ter aula com a Silvia pelo menos uma vez, Ah, gente, tá juro. bom.
Gente, é Então, sério, ela é uma adorei. excelente professora em todos os sentidos, uma excelente pessoa, então não poderia encerrar nessa última reunião sem agradecer ela por tudo, gente, ela merece demais, de verdade, é uma pessoa incrível, eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu super faria uma reunião todinha, gente, voltada para ela, tá? Assim, diga-se de passagem, Ô, Paula, que analisar isso? cada Eu que tópico da agradeço. pessoa dela, mas enfim. E vocês, gente, de verdade, tem a contribuição de vocês, a Duda, que tá aí sempre nos ajudando, a Bela, obrigada também pelos comentários, Bela. Gente, você é muito fofa, é um amor. Adora o jeito, você tem um jeitinho de falar que eu acho muito fofo, uma gracinha. A Ive também, ela fala assim, toda animada com a gente. Eu acho muito legal essa desenvoltura que ela tem, sabe? Igual a Silvia diz, gente, não se importa, sabe? Vocês podem assistir às reuniões deitado, no carro, o que seja, e eu acho que a Ive traz essa espontaneidade para o grupo, né? A Fernanda também está aqui sempre com a gente. Eu já acho que ela está com algum problema no microfone, então ela não conseguiu falar muito, mas está aí sempre com a gente. Muito obrigada também a Mirla que saiu, a Raira que, né, assim, ganhou espaço também, né, para mim. Tomara, né, Raira, que você consiga permanecer no grupo no semestre que vem, porque você tem que conciliar com as aulas. Mas, enfim, gente, cada um de vocês contribuiu demais para o nosso grupo, eu só tenho que agradecer. Né? E torcer mesmo para que vocês continuem aqui semestre que vem, que com certeza a gente ainda vai fazer muitas coisas incríveis. Vocês ainda serão publicados, tá? Porque lembrando que eu falei uma vez, não tem direito de escolha, tá, gente? Infelizmente não tem. Quando vocês entraram no grupo sem saber, vocês já assinaram uma cláusula, serão publicados, ok? Final do ano. Não tem escapatória, porque vocês são poetas, vocês são artistas, e eu fico muito orgulhosa de ver as produções de vocês, porque mesmo em pouco tempo vocês conseguem criar coisas lindíssimas, vocês arrasam demais, gente. Então, eu vou até, colocar um coraçãozinho aqui para vocês. Então, é isso, Eu gente. queria Essa era. falar uma coisinha, assim, Pode, rapidinho. Primeiro, pode falar. agradecer demais a contribuição das meninas, né? Uhum, É, nem contribuição, né? O papel central das meninas aí, o uhum, desempenho delas. A sim. Paola, eu não tenho palavras para agradecer, desde quando ela foi minha aluna, o tanto que eu aprendo com essa menina, Uhum, gente. Não tem condições, sabe? O tanto que ela mostra para gente que a educação e o aprendizado é uma troca infinita. Eu só aprendo com ela. Ela uhum, é, assim, um espetáculo, né, dentro e fora uhum, da sala. Uma pessoa muito humana, muito sensível e apaixonada pela literatura. Enfim, me enche de orgulho também. A minha intenção aqui nesse grupo não era dar aulas. A minha intenção nesse grupo era deixá-las bastante à vontade. Né? As meninas que eu chamei, eu quis formar também um grupo de mulheres, mulheres conduzindo aí as uhum, discussões, dar espaço de fala para essas mulheres, né? E não que os rapazes, os meninos não sejam ótimos também, mas nesse momento eu me senti convocada a isso, me senti tocada a uhum, dar esse espaço de fala para as meninas. E eu ficava me segurando para não entrar, não ficar dando uhum, aula, não trazer um PowerPoint, não, né, como eu faço na sala, um documentário, um filme. Eu falei, não, esse é o espaço delas. Então eu fiquei aqui observando, sugerindo às vezes, né, ouvindo a Paola, mas uhum, estou muito orgulhosa com esse resultado. Tenho que agradecer todo mundo que participou das nossas reuniões uhum. e dizer que espero muito por vocês no segundo semestre, pedir para que vocês façam a propaganda do grupo, né, para que ele possa crescer, para que as pessoas possam participar das reuniões. É muito importante para a gente, porque aí a gente vai aprender. Tá bom? Obrigada, pessoal. E é isso, gente. Essa era a proposta da reunião de hoje, retomar um pouco, né, de tudo que foi conversado nesse semestre. Pedir para vocês, né, falarem sobre essa experiência da intensidade que foi esse primeiro semestre de 2026 e esse momento final para a gente ter essas trocas. Então, é isso. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Ainda ficou algo que vocês queriam dizer e não disseram? Porque senão a gente já pode encerrar, né? E mais uma vez eu agradeço muito, muito, muito a você. A gente amei esse semestre. Muito obrigada por tudo, cada encontro, cada interação, cada comentário, enfim, tudo isso enriquece muito nossa experiência. E estamos aqui por vocês, né? Esse projeto não tem sentido assim sem vocês.
Então, muito obrigada de verdade, gente. Amei. Espero que tenha sido uma experiência muito prazerosa para vocês. Igual a gente falou, semestre que vem tem mais. Não desanimem. Desejo boas férias a todos, tá? Descansa, gente, tá? Tenta. Eu sei que a rotina é muito pesada, mas tenta descansar pelo menos nas férias. Vamos nos permitir, nos dar esse direito, né? Igual. Agora eu não lembro quem falou, né? Eu fui meu próprio calendário, acho que foi a Fernanda. Então, vamos fazer a nossa rotina, né? Não vamos permitir que esse capitalismo perverso roube tudo de nós. Então, vamos descansar também, respirar fundo, né? Para a gente poder voltar ao próximo semestre com muita vontade, muita energia, né? E continuar aqui junto com todo mundo, vivendo, aprendendo, enfim, simplesmente. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Desejo tudo de bom para você sempre. Contem conosco, qualquer coisa, o grupo vai continuar ativo. É só mandar lá, tá bom? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Um beijo, beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.